Shalom, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Papo Reto. E eu queria compartilhar com vocês algo que está acontecendo esta semana. Amanhã e depois de amanhã, a comunidade judaica comemora a festa mais alegre para eles, a festa mais alegre do ano. Não é uma festa como o decreto do Senhor, não é uma das festas de Deus, como nós já explicamos aqui sobre as festas do Senhor. Mas é uma festa em que nós podemos aprender muita coisa. Eu não te convido a comemorar essa festa, porque eu mesmo não comemoro, não entendo ela como sendo uma comemoração importante para nós agregarmos a nossa vida cristã, exatamente por não ser uma festa do Senhor. No entanto, não significa que ela não tenha ensinamentos preciosos para nós, e é sobre isso que eu quero te convidar a refletir um pouco mais. Vamos lá? A festa em questão é a festa de Purim, comemorada nos dias 13 e 14 do mês de Adar, que para nós hoje no nosso calendário cai agora, quarta e quinta-feira, 16 e 17. E é uma festa muito alegre, muito feliz do povo judeu, porque é a festa comemorada, né, lá em Esther. Lembra do livro de Esther? Tudo que aconteceu ali naquele livro, tudo que aconteceu naquela história. O livro termina com uma grande festa, que é Purim. Purim vem de pur é sorte. Quando o inimigo do povo de Deus lançou sorte para saber qual dia que ele ia escolher para ser o dia do fim do povo de Deus, caiu nesses dias. Então, o nome dessa festa veio a ser chamado de Purim por causa dessa forma dele ter escolhido o dia aonde ele maquinou, articulou para acabar com o povo de Deus. Mas eu queria ler com você Esther, capítulo 4, versículo 1. O que acontece? A história de Esther eu te convido a ler, é uma história maravilhosa, é uma história muito linda, uma história da ação de Deus no meio do seu povo. No entanto, se você pegar o livro de Esther, uma característica curiosa dele é que ele não menciona o nome de Deus. Não existe o tetragrama de Deus, não existe a menção do seu nome, apesar dele estar presente o tempo todo. E aí eu lembro uma característica muito importante, muito interessante, que Deus, ele esconde a sua face por causa do pecado do povo. O povo nessa época estava no exílio babilônico, na verdade, nesse momento, sob domínio persa, porque a Babilônia foi dominada pelos medo-persas, né? Se você não conhece todo esse contexto histórico de guerras e de dominação, te convido a dar uma olhadinha nos estudos que estão lá no canal do Ministério, vou colocar um card para você aqui, sobre esse período, mas muito importante e interessante a gente entender sobre isso. Mas ao longo do Velho Testamento todo, nós vemos que quando o povo se afastava de Deus e ia atrás de outros deuses, copiava o mover dos outros povos, a forma de agir, a forma de se portar, a forma de se conduzir, o Senhor se afastava deles. E algumas coisas ruins aconteciam. Então, o livro de Esther nos mostra exatamente, na prática, isso. Deus estava presente durante todo o tempo. Mas porque o povo abandonou o Senhor, ele escondeu a sua face. E aí eu lembro de versículos importantes na palavra, quando fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ou seja, se a palavra me fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai ter um momento que a gente vai buscar e não vai ser encontrado. E o Senhor quer ser achado. O Senhor, ele fala, né, para nós buscarmos a face dele. Voltando aqui para Esther. Então, o povo estava longe dos caminhos do Senhor, né, se misturando com o povo. Você nota aqui, inclusive, que Esther não é um nome hebraico, Esther é um nome de origem mesopotâmica. Mardoqueu é um nome também oriundo de deuses babilônicos, Marduk. Esther, também oriundo de Star, né? Também uma deusa mesopotâmica.
Então você vê que a cultura hebraica, a cultura judaica estava realmente contaminada. Na nossa playlist, nos nossos encontros sobre cultura do reino, a gente fala sobre essa questão da cultura contaminada, que não devemos nos contaminar com a cultura desse reino, desse lugar, desse império onde nós estamos, porque o nosso reino é outro, o nosso reino é celestial, então nós devemos refletir uma cultura do céu. Voltando ao livro de Esther. Lá em Esther 4:1, fala o seguinte: quando Mardoqueu soube tudo quando se havia passado, ou seja, ele tinha acabado de saber aqui do edito que Amã tinha sugerido ao rei para fazer, né, para articular ali para matar os judeus. Ele não gostava de Amã, não gostava do povo judeu, queria exterminar. E toda vez que o povo judeu se esqueceu do Senhor, ele atraiu para si, toda vez que ele se contaminou de uma forma, né, mais, assimilou mais a cultura dos povos ao redor, ou dos povos que o dominavam, ele atraiu para si o extermínio. Então aqui ele trouxe, quando Mardoqueu soube tudo, quando se havia passado, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor. Ele clamou aqui ao Senhor. E quando o judeu colocava pano de saco e cinza, simbolizava, significava o quê? Arrependimento. Então ele estava aqui se prostrando. O texto não fala o nome de Deus, mas o judeu, quando clama, quando se arrepende, quando se volta para o Senhor. Lá em Esther 4, 13 a 17, ele já tinha feito saber a Esther, porque Esther ficou sabendo o que estava acontecendo, da repercussão do que Mardoqueu fez, de ter ido clamar no meio da cidade, vestido daquela forma, e aí diz o seguinte, lá a partir do versículo 13, então Mardoqueu mandou que se respondesse a Esther, porque ela já estava conversando com ela através de um servo. Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Oh, bonitinha. Você foi feita rainha, mas não é porque você está aí que você vai ser poupada. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este, chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, eu e as minhas servas também jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu fez tudo conforme Esther lhe ordenou. E aí conta a história, eu creio que você conhece, se você não conhece, leia o livro de Esther, são 10 capítulos pequenos, é um livro maravilhoso, de ação de Deus. E ali, Deus age a favor de Esther, o povo jejua, o povo se arrepende, o povo se volta, o povo clama, e Esther vai adiante do rei. Amã, que é inimigo do Senhor, um detalhe importante, por 3 vezes no início do livro você vê se referindo a Amã como Agagita, descendente de Agag, rei de Amaleque, um rei que Saul lá atrás poupou. Ele simboliza aqui um inimigo do povo. Meus queridos, o inimigo do povo de Deus se levantou com fúria. E aqui ele é só um simbolismo, porque na verdade Satanás é o inimigo do povo de Deus. Né? O inimigo é o inimigo do povo escolhido do Senhor, e nós somos esse povo. Então, toda vez que nós nos levantamos contra o Senhor, quando nós esquecemos, quando nós abandonamos, não se engane. Agag, os descendentes de Agag, os inimigos do Senhor, se levantam contra nós. Assim como Mardoqueu alertou Esther aqui, eu quero te alertar, não pense você, que porque você é amiguinho do mundo, porque você, de repente, passa a mão por cima de algumas coisas, porque você não se levanta com uma voz que denuncia o pecado, porque você bota pano quente em algumas coisas,
você vai ser poupado, não. Não vai. Porque quando o inimigo do Senhor, o inimigo do povo de Deus se levanta, ele se levanta contra todos que se chamam pelo nome do Senhor. Então, não se sinta protegido como Esther num palácio. Se levante e haja e se coloque no lugar certo, do lado certo. Mais à frente nós vamos ver, né? Porque eu estou falando, se coloque do lado certo. Então, na sequência, nós vemos que Esther consegue o favor do rei, faz 2 banquetes, expõe Amã, e o rei ordena a morte de Amã na forca que ele preparou para Mardoqueu. Tudo isso está ali na história, você pode dar uma olhada. Só que existe um decreto. Existe um decreto irrevogável, porque na lei dos Medo-Persas, um decreto assinado pelo rei, com o seu anel, com o seu sinete, não pode ser revogado. E aí eu chamo você a mais uma reflexão. O nosso rei, o rei dos reis, disponibiliza para nós, na palavra, diversos decretos a nosso favor. E muitas vezes a gente não lança mão desses decretos que são irrevogáveis. Então, no reino espiritual, você pode falar, existe um decreto a meu favor, e esse decreto é irrevogável. E eu quero fazer valer esse decreto. Só que só pode fazer isso quem conhece os decretos. Então vai lá, estuda as leis, estuda os decretos do Senhor ao seu respeito, ao nosso respeito, e faça valer aquilo que o Rei dos Reis já decretou ao seu favor. Amém? Continuando na história. Então o rei entregou o seu anel a Esther e Mardoqueu, para que eles pudessem fazer um novo edito, não revogando o anterior, mas complementando. Lá no versículo 8, 10 e 11, perdão, capítulo 8, versículo 10 e 11, fala o seguinte: E escreveu-se em nome do rei, Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e cavalgaram sobre jinetes que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem, aniquilarem todas as forças do povo e da província que viesse contra elas, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Não seria automático. E uma coisa que eu estava até conversando com meu esposo esses dias é que Deus, ao longo de toda a sua palavra, nos ensina que nós não devemos ser passivos. Nós devemos ser ativos. Ele chama guerreiros, ele chama homens e mulheres fortes. Nós temos que arrebatar as bênçãos e as heranças do Senhor sobre as nossas vidas. As bênçãos nos seguem, sim, como despojo de guerra. Você guerreia, você é um vitorioso, você vence batalhas e as bênçãos te seguem. Então aqui o povo não simplesmente estava livre da morte, não. Eles tinham que se defender, agir e atacar. Então Mardoqueu, versículo 15, do mesmo capítulo 8. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra quando o Senhor exalta o seu filho. Existem essas características aqui. Então eu profetizo sobre a sua vida que quando você é honrado pelo Senhor, que a sorte muda, haja luz, alegria, gozo e honra. Amém? Também em toda a província, em toda parte, toda cidade, aonde chegava a palavra do rei, a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus. Olha aqui, por que eu falei lá atrás para você escolher o lado que você está? Muitos se fizeram judeus porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Querido, não é para você se parecer com o mundo, é para o mundo querer ser igual a gente por temor ao Senhor. Isso é maravilhoso. Amém? E isso aqui aconteceu quando eles foram, né, se defender nos dias 13 e 14, porque o dia de Purim, que foi lançado sorte, foi o dia 13, e eles se defenderam, e muitos do povo morreram. Porém, Esther foi diante do rei e pediu para que se fizesse em Suzã, capital,
O mesmo que tinha acontecido no dia anterior e o rei autorizou. Então, no dia 14, em Suzã, aconteceu o mesmo, o povo matou e colocaram em forcas os 10 filhos de Amã. Então, queridos, queria deixar para você aqui que essa festa é uma festa de alegria, é uma festa de exultação. Você vê aqui no final desse capítulo 8 que o povo alegrou-se, exultou-se, festejou antes mesmo do dia 3, antes mesmo do desfecho, porque viu ali a mão do Senhor. Apesar de Deus não ter aparecido de forma verbal, ele estava o tempo todo aqui, na presença do livro de Esther. Ele esteve o tempo todo, né, conduzindo e guardando e livrando o seu povo. Mas para isso, houve arrependimento. Então, Purim é alegria, é festa, é livramento, mas Purim só pôde ser possível por causa do arrependimento, por causa da contrição. Então, eu te convido a fazer uma autoanálise. Como está a sua vida? Será que nós precisamos hoje nos arrepender de coisas que temos feito? Fazer uma autoanálise, como aquela oração de Davi é importante. Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Eu deixo essa palavra com você no seu coração, que ela possa ser uma semente de vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.